Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora e eu não sei vocês, mas eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz e muito ansioso. Essa dupla está aqui novamente. Se você não conhece a gente, eu sou o Felipe Barbosa. E eu sou a Juliana. Mas gente, é porque todo mundo tem um sobrenome. Tá, então aqui ó, o primeiro comentário que você vai botar nesse vídeo é qual vai ser o nome artístico da Ju. Ju Língua de Prata, inspirada aqui em Bússola de Ouro já. Mas enfim, vamos cortar aqui esse assunto que vai render demais pra falar que nós estamos aqui novamente pra explicar pra vocês mais um universo de fantasia e ficção que é o nosso verdadeiro amor. Isso aí, pra quem acompanhou a gente destrinchando o universo de Desventuras em Série, agora a gente tá aqui pra falar da nova série da HBO que estreia dia 4 de novembro, His Dark Materials, que vai adaptar uma saga de livros aí que já é parte do nosso coração. A famosa saga Fronteiras do Universo do Philip Pullman, que vocês devem conhecer como A Bússola de Ouro, Sim. A Faca Sutil e A Luneta Amber. Inclusive teve um filme, adaptado com a Nicole Kidman, que fez muito sucesso. Vocês provavelmente já assistiram ele na temperatura máxima. Exatamente. Bom, o que nós queremos fazer aqui é mais ou menos o que fazemos com Desventuras em Série. A gente quer ajudar vocês que ainda não tiveram a oportunidade de ler os livros, ou quem já leu, mas quer relembrar, a se ambientar nesse universo, entender como ele funciona, para já chegar na série mais preparado e entender melhor tudo que vai acontecer ali. Hoje então a gente vai ter uma introdução aqui do mundo da saga Fronteiras do Universo, como esse mundo funciona, quais são as peculiaridades que ele tem. Então antes de mais nada, já curte o vídeo aqui, se inscreve no canal e não esquece, ativa o sininho para receber as notificações dos outros 300 vídeos sobre His Dark Materials que vamos lançar aqui no Toga. E se durante essa explicação surgir alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários que a gente vai tentar responder os que derem aqui e os que não der, a gente vai fazer vídeo sobre num futuro próximo. Exatamente. Who will stand with me? E antes que comece o rebuliço, eu queria avisar que esse vídeo vai ter pequenos spoilers sobre o universo em que a Isso. série se trata. Nada que se você tiver visto aquele primeiro filme, você não saiba. Mas fica aqui o aviso caso você não tenha a mínima noção sobre o que se trata His Dark Materials. Exato, até porque a gente já vai te dar uma base aqui para chegar ali na série já compreendendo como o mundo funciona. É isso. Bom, a primeira coisa que você precisa entender sobre esse mundo, então, é que ali nós vamos lidar com o multiverso. Essa palavra que já faz a cabeça explodir. Existem ali vários universos paralelos que são conectados por uma substância que é a matéria escura, que eles chamam de pó. Então são vários mundos ali que existem ao mesmo tempo, que são simultaneamente paralelos, parecidos, mas diferentes. Cada um vai ter a sua forma de organização. É mais ou menos como se dividissem a nossa realidade, Isso. Em vários universos. Mas como assim? De acordo com a explicação do Lord Asriel, que é o personagem que vai ser interpretado aí pelo James McAvoy, todos esses mundos surgiram da possibilidade. E ele dá o seguinte exemplo: quando você joga uma moeda pra cima, ela pode cair tanto cara quanto coroa. Mas a verdade é que ela vai cair tanto cara quanto coroa em mundos paralelos. Exato. Em um ela vai cair cara e pode ser que em outro ela caia coroa. E é por esse motivo que eles podem ser muito parecidos ou muito diferentes. Podem ser opostos, como podem ser complementares. Os dois mundos mais importantes que nós temos ali na história são o mundo de Will e o mundo de Lyra. Não que eles tenham esse nome ali no universo, mas é porque é com esses nomes que eles são apresentados para o leitor dos livros. Porque nós acompanhamos tudo ali pelo ponto de vista dos personagens principais. No começo da saga, a protagonista é a personagem Lyra, e a partir do segundo livro vai ter um co-protagonista ali, que é o personagem Will. Então o mundo onde a Lyra vive é chamado de o mundo de Lyra, e o mundo do Will é chamado de mundo de Will. O mundo de Will é basicamente o nosso mundo. É a mesma divisão de continentes, a mesma cultura mais ou menos, os mesmos povos. Inclusive quando a gente lê, que a gente começa a entender o tanto que o mundo da Lyra era um mundo diferente do nosso. A história da Bússola de Ouro, ela se passa praticamente inteira ali no mundo da Lyra, que é o que a gente vai falar nesse vídeo. Já os outros dois livros, A Faca Sutil e A Luneta Amber, vão se passar aí no mundo de Will e em outros que não convém começar a abordar aqui agora. Mas que terá um vídeo sobre todos eles. Ai, haja produção de conteúdo. What question should we be asking you that we are not? The Magisterium have muscle. I would ask where I could obtain the services of an armored bear.
então falar sobre o mundo da Lyra. Primeiro sobre a geografia dele. Esse mundo ele é igual ao nosso? Não, ele é bem parecido. Os continentes são semelhantes, mas o que muda ali é que alguns continentes têm localizações um pouquinho diferentes das nossas e alguns nomes são diferentes também. Alguns exemplos são: a Austrália deles se chama Reino de Ulster, o Brasil deles se chama Alto Brasil e alguns nomes ainda são completamente diferentes. Por exemplo, os Estados Unidos deles se chamam Nova Dinamarca e o oeste russo desse mundo se chama Tartária. Você vai ver todos esses nomes diferentes ali na série e é bom você saber que todos eles são representações de países ou continentes que existem aqui no nosso mundo também. E quando você pensa no nome novo, você pensa onde que a história foi diferente. Exato. Aí, né? Assim como os continentes, a fauna e a flora do mundo da Lyra são semelhantes ao do mundo do Will, que consequentemente é semelhante ao nosso, mas existem algumas espécies diferentes, como os vegetais, pinheiro nudígenos, eu consegui falar esse nome de uma vez, e os musgos de sangue, e dentro da fauna a gente tem os Pansebjorns, que seriam os ursos de armadura, que a gente vai explicar melhor daqui a pouco. Basicamente é assim, eles têm os mesmos animais que os nossos, mas são sempre com uma característica diferente. Por exemplo, eles têm lá uma espécie de urubu, meio abutre, mas que tem um outro nome, que são os avantesmas dos penhascos, que basicamente são aves que vão atrás de carniça, só que elas são fofoqueiras, elas conversam com os humanos, elas contam coisas das quais elas ficaram sabendo e elas não podem mentir. Então basicamente é assim, os animais que existem no nosso mundo, que são diferentes ali no mundo de Lyra, geralmente são animais mais evoluídos, com alguma capacidade mágica, né? Eu acho que essa capacidade mágica é uma coisa muito presente no mundo da Lyra e é isso que mais diferencia do nosso a princípio no que a gente consegue perceber. Exato. E no geral, assim como no mundo de Will, a maior parte dos habitantes do mundo da Lyra são humanos, como nós. Só que com um diferencial, né? Os humanos aqui eles vêm acompanhados dos seus demons, que a gente vai explicar mais pra frente ainda nesse vídeo. Mas além disso a gente tem outras classes de personagens, como por exemplo as feiticeiras e os já mencionados Pansebjorns. As feiticeiras são todas mulheres com capacidades sobre-humanas, elas parecem umas super-heroínas. Elas conseguem voar literalmente com seus corpos, elas têm uma longa expectativa de vida e também são mais resistentes e conseguem fazer uma coisa que é muito estranha ali para aquele mundo. Elas também têm demons, só que elas conseguem viver e se sentir bem a uma longa distância dos seus demons, que é uma habilidade assim que até assusta as pessoas dali, porque os demons têm uma importância muito grande para todo mundo. E abrindo um parêntese aqui bem pequenininho, só pra vocês entenderem porque que isso é um tchan pras pessoas. As pessoas comuns não conseguem se distanciar de seus demons. É como se fizesse parte delas. Fecha o parêntese e volta para o assunto das feiticeiras, que são os seres mais incríveis desse universo. Isso, todas elas vivem no norte e elas são divididas em clãs. E nesses clãs, cada feiticeira tem a sua rainha. E esse título de rainha vai sendo passado de geração em geração. As feiticeiras basicamente não interferem no mundo dos humanos, mas elas têm seus cônsules, né? Que tratam desses assuntos de mantê-las informadas do que está acontecendo no mundo dos homens para mantê-las informadas de alguma coisa que necessite da intervenção delas. Mas geralmente são coisas mais extremas que possam interferir no equilíbrio do universo. Enfim, ainda há muito para se falar da cultura delas, do modo como elas vivem, mas isso ainda virá num vídeo específico sobre as feiticeiras de His Dark Materials. Você que estava pensando que não ia ter outra coisa igual Desventuras em Série nesse canal? Está tendo. A gente tem literalmente vários universos de coisas pra falar pra vocês. Ok, agora os Pansebjorns. Eles são uma espécie de urso polar, bem parecido com o urso polar que temos aqui no nosso mundo. A grande diferença é que eles são seres completamente racionais, eles falam e eles têm polegares opositores, ou seja, agora eles não estão mais tão distantes dos humanos. E ali no mundo de Lyra, eles habitam o arquipélago de Svalbard. Eles têm uma sociedade toda estruturada, estratificada, uma espécie de monarquia e com um grande peso de conduta social que esses ursos têm que obedecer. Os Pansebjorns, então, têm um rei que só reúne eles em épocas assim de conflitos, de guerra. Quando não é o caso, eles vivem aí isolados, mas ainda assim têm que obedecer uma série de regras, né?
de não se misturar, e principalmente de não desafiar o rei, né? Que vai governar até ele morrer. Basicamente monarquia, né, gente? E bom, exatamente por eles viverem isolados, no governo deles não existem muitas leis, mas as poucas leis que existem são levadas de forma bem absoluta. A principal delas ali é de que nenhum Pansembjorn pode matar o outro, pelo menos não sem ter um motivo para isso, e as consequências para quem diz respeito a essa lei são severas. Um motivo, quem vai decidir se o motivo é válido ou não já é outra história, outra história. Mas essa consequência severa é você ser exilado e perder a sua armadura. A armadura que é quase a alma do Pansembjorn, né? Exato, tem um peso para eles, assim como os Demons têm para os humanos. E os humanos são a espécie dominante, então, do mundo aqui da Lyra. Mas isso não quer dizer que eles sejam, assim, tão mais especiais que os outros. A única coisa que eles têm são os Demons. Esses Demons que pautam aí bastante da complexidade da sociedade deles. E, por acaso, também é muito desenvolvida em relação à ciência e tecnologia. O que eu acho interessante aqui é que é ciência, tecnologia, religião e magia. Exato. Tudo muito junto e muito envolvido um com o outro. Sim. Bom, o mundo da Lyra é o único de todos os mundos apresentados ali onde os humanos possuem Demons. E se você até que não entendeu exatamente o que são Demons, eles são literalmente a alma das pessoas. Nesse mundo, a alma das pessoas não habita o corpo delas. Elas caminham ao lado dos seres humanos na forma de animais que representam a sua personalidade. Me lembra muito os patronos de Harry Potter. Sim, lembra bastante. Mas no caso aqui, eles não estão só pra derrotar dementadores. Eles estão do seu lado o dia inteiro. Pro que der e vier. Pro que der e vier. E o legal da história é que como o Demon representa a alma, existe todo um tabu religioso ali em volta de tudo que ronda a noção do que é uma alma, né? Por exemplo, se os habitantes do mundo de Lyra vê um humano do nosso mundo, que é um humano sem Demon, é uma coisa terrível, é uma aberração. Porque como pode alguém que não tenha o seu Demon ali do lado? Outra coisa, uma das ações mais desrespeitosas que você pode fazer lá no mundo deles é tocar o Demon de outra pessoa. Porque o Demon de outra pessoa é uma coisa extremamente sagrada. E pessoal. É como você invadir, você atacar a outra pessoa mesmo. Outra coisa muito legal e muito importante de se saber sobre os Demons é que, como eles são aí essa representação da alma da pessoa, enquanto você é criança, o seu Demon muda de formas, assumindo aquela que for mais necessária pra você naquele momento, que vocês mais gostarem. Mas à medida que ele vai envelhecendo, o Demon vai assumindo cada vez mais uma forma fixa, até que ele se concentre num único animal, que na maioria das vezes é meio que a representação animal, né? O seu espírito animal mesmo, ali em forma de Demon. Exatamente. Sabe quando você tá no seu emprego e o seu chefe passa aqueles testes de personalidade? Deixa eu ver a minha equipe. Qual animal vocês são? Ali isso é levado bem a sério. Exatamente. A tecnologia lá no mundo da Lyra, ela é considerada avançada, mas é aquele avançado que é um misto de uma coisa colonial com uma tecnologia muito desenvolvida em outros pontos, né? Nós temos, por exemplo, o uso de zeppelins super desenvolvidos que voam, não sei o quê, mas ao mesmo tempo carroças como veículos de transporte comuns e corriqueiros. E apesar de no mundo da Lyra também ter aí energia elétrica, quando você compara com o mundo de Will, que é o nosso, essa tecnologia avançada não parece mais tão avançada assim. Porque a gente percebe que nós temos mais tecnologias desenvolvidas, talvez para suprir a magia que eles tenham lá, que eles têm lá, né? Eles não têm computador, eles não têm Instagram, não têm rede social, mas eles têm um bichinho fofinho pra ficar do lado o resto da vida. Exatamente. Pra você desabafar. Se a gente tivesse Demons, a gente não teria necessidade de ter rede social. Exatamente. A gente, pra que ter internet? Desabafa tudo ali pro seu coleguinha. Você nunca ia precisar cobrar a atenção de outra pessoa, Tá vendo? né? Você ia ter seu Demon. Além das características culturais diferentes das nossas que os povos desse mundo têm, quando você lê o livro, você também percebe ali muitos vocabulários diferentes. Eles falam as mesmas línguas faladas que o nosso mundo. Ali no caso, todos estão falando inglês, obviamente, né? Mas eles falam inglês com, às vezes, dialetos, expressões e vocabulários muito diferentes que provavelmente vão ser corriqueiros ali na série. Alguns dos mais usados, por exemplo, são aeróstata para falar de aeronauta, água de colônia para falar de perfume, Ambárico pra falar de elétrico. girocóptero para falar de helicóptero. Parece muito, tipo assim, a sua avó falando sobre um trem que você assiste na TV. Exatamente. Não, aquele negócio, um Aquele ambárico, Aham. um girocóptero, que aí você fica... E dois termos aqui que são extremamente importantes, que são
pó, pra falar de matéria escura. E a teologia experimental, que é, no caso aqui, a física. E você chamar física de teologia experimental tem um significado muito grande aqui nesse universo. Então, gente, não esqueçam que a teologia experimental, e pensem bastante sobre a etimologia de teologia experimental ser a nossa física. Exato. A gente passou a infância vendo o filme da Bússola de Ouro. Então a gente ouviu o pessoal falando Lyra a vida inteira. Então, e a Lyra é mais bonita. É muito mais bonito que Lyra. Lyra. Vem, Opa, Demon, meu aqui. Demonzinho. Tá falando de Demon? Medo, não. Ela tava lá embaixo, ela subiu as escadas. Tá vendo? A alma da Ju. Ela tá fazendo... A alma da Ju tá roncando. Medrosa e preguiçosa. Então a Ju é uma cachorra velha, gorda. Eu sou uma cachorra velha gorda. E a parte mais importante do mundo da Lyra, na minha opinião, que é o magistério. Porque pra mim, tudo quanto é instituição religiosa, quando ela aparece numa história, é porque ela tem muita relevância. E aqui, tudo se pauta pelo magistério. Ele é a igreja no seu auge, né? O magistério aqui, ele não vai só controlar os negócios religiosos, né? Ele vai controlar tanto a ciência quanto a tecnologia, ele vai interferir em todos os assuntos. E é o magistério que é responsável por alguns dos conselhos mais importantes ali na sociedade, que determinam bastante como as coisas vão funcionar. Como, por exemplo, o Conselho Geral de Oblação, o Tribunal Consistorial de Disciplina e a Sociedade da Obra do Espírito Santo. Ou seja, o magistério ele vai ser a junção desses vários órgãos de caráter um tanto político na história, mas que são basicamente a representação da Igreja Católica aqui no nosso mundo. A diferença é que ali... Bom, no nosso mundo. Eu fiz isso? Fez. Amém. Então é uma representação da Igreja Católica do nosso mundo, só que ali no mundo deles, o magistério tem muito mais poder e influência do que a Igreja Católica possui aqui. O que acontece aqui é que esse poder vai se dissolvendo, vai se equilibrando um pouco, e ali não, eles ficam muito bem concentrados no magistério, tanto poder político, quanto científico, religioso. E como vocês podem imaginar, é do magistério que surge todo o gás para a história seguir em frente. Toda a merda. É isso, né, gente? Na Porque você verdade, precisa de um conflito. Na verdade, His Dark Materials, As Fronteiras do Universo, sempre foi uma série sobre, assim, pegar coisas que acontecem no nosso mundo e fazer ficar mais explícitas ali no mundo diferente. Inclusive, a gente achava que nunca fosse ter, tipo assim, uma adaptação tão detalhista, assim, dessa série, que fosse abordar o segundo e o terceiro livro, porque elas tratam de questões religiosas muito intensamente, com metáforas muito claras, né, do que tá querendo dizer. A série tá vindo talvez no momento certo, porque é uma série que se tivesse lançado lá na época do filme que a gente tinha de mais ousado, assim, era o Código da Vinci, não tinha coisa que ia usar se poupar de... Hoje em dia, a gente já vem de bruxa satânica pra adolescente aí, todo mundo usando camiseta com o diabo, então tá de boa. Então, gente, eu acho que nós podemos ficar por aqui nesse vídeo que já deve estar, assim, gigantesco. Aguardem que nas próximas semanas aí, nós soltaremos um vídeo com tudo que você precisa saber sobre a série em si, né? Aqui a gente tá abordando um pouco do universo, mas sobre a série em si, que estreia dia 4 de novembro. Fiquem de olho aí, já assinem a HBO de vocês, se preparem e fiquem de olho no Toga. Porque a gente vai maratonar a série, vamos trazer conteúdo demais sobre ela, então fica de olho. E até a próxima. Tchau! Tchau!